Galera, episódio 5 de Attack on Titan saiu e estamos trazendo aqui pra vocês muita coisa que aconteceu nesse episódio 5 da última temporada de Attack on Titan. Galera, tá chegando o final e tá chegando o desfecho e a gente tá bem próximo de ver tudo isso acontecendo, galera. Então, pega sua pipoca, se prepara e vem com nós. Bom, família, no final do episódio 4 do anime de Attack on Titan, mostrou, né, revelou toda a trama, todo o plano do Eren ao percorrer da história do anime, né, desde os inícios lá, de como a gente não sabia ainda, quando o Eren ainda era pequeno, estava aprendendo tudo e de acordo com o tempo foi passando. O episódio finalizou nessa parte onde o Zack, ele se encontrou com seu pai, aonde seu pai tinha pedido para que ele parasse o Eren. Porém, cara, esse episódio ele veio para contar um pouco a mais sobre outra parte do Titã, né? Que é o Titã fundador, o primeiro Titã de todos, que é a nossa personagem Ymir. Acredito que é assim que se pronuncia o nome dela. Então, episódio 5, galera, veio para focar bem na história da Ymir, né? Falar um pouco sobre tudo que aconteceu com ela até ela pegar o poder do Titã e poder espalhar os poderes do Titã dela para, enfim, as próximas gerações. Aconteceu da seguinte forma, conta exatamente tudo que rolou e eu vim aqui para falar para vocês. Bom, galera, no primeiro momento onde acaba aquela cena que o Zack ele fica espantado porque o Eren ele tinha manipulado todo mundo e o Zack também foi manipulado. O episódio ele corta para uma passagem bem lá antiga, bem antes, né, de acontecer do Eren pegar o Titã. E é nessa parte que inicia contando a história da Ymir, né? A primeira Titã, a Titã fundadora de tudo, a que foi a primeira a ter o poder do Titã. E enfim, galera, mostra a Ymir, né? Ela era uma humana normal antes de poder pegar os seus poderes. E o que eu achei mais incrível foi a forma que ela pegou o poder dela, galera. O que acontece? Ymir, ela era uma escrava que foi, resumidamente, ela foi, na verdade ela era uma criança, né? Uma criança na qual ela não se enturmava com as pessoas que estavam lá, então ela ficava mais na dela, ela era mais calada, até que um certo dia aconteceu algo no reino onde que ela habitava, né? E o que aconteceu? O rei ele queria saber quem tinha feito aquela proeza de ter deixado, se eu não me engano, um animal escapar ou algo do tipo. E foi nessa hora que ele apelou falando que se não achasse o culpado, ele ia cortar um olho de todos os personagens que estavam lá naquele momento. E foi nesse momento que todo mundo, galera, apontou para Ymir, né? Sem dó dela. E enfim, ela foi culpada e foi liberada, entre aspas. O rei falou que ela estava livre, só que o livre deles era liberar ela, e eles iam caçando ela enquanto ela corria. E foi nesse momento que eu quero que vocês prestem atenção, porque é nesse momento que começa a história do primeiro Titã. A Ymir, ela estava correndo, tentando escapar, ela estava com uma flecha cravada em sua costa, porém ela estava conseguindo correr, né, tentando fugir de tudo que estava acontecendo. E foi nesse momento que ela estava quase chegando no local para poder escapar, que acertou uma outra flecha na panturrilha dela, na perna. Então ela caiu assim, ladeira abaixo, né, caiu no morro de lama, algo do tipo. E foi nesse momento que ela encontrou um tal local para se esconder, que era uma caverna. Só que ela não imaginava que essa caverna em que ela fosse se esconder teria como que eu poderia dizer, um poço cheio de água lá no fundo.
E quando a Ymir ela pulou lá, cara, o que a gente esperava, não, o que a gente não esperava aconteceu. Eu não sei de qual forma, qual que é a origem dessa espécie, né? Que aconteceu lá, não sei como, de que maneira aquele bicho chegou nela, beleza? Quando ela caiu na água, veio uma escama com a cabeça gigantesca e se conectou a ela, fazendo com que ela fosse a primeira titã fundadora. E diferente dos outros titãs, ela tinha uma altura muito maior que os titãs normal. E depois desse momento, galera, o que aconteceu? A Ymir, ela começou a servir outro reino, na qual o rei ele reconhecia o poder dela, entre aspas, e de acordo com esse reconhecimento que ele tinha do poder dela, ele fez com que ela travasse várias guerras, assim, fazendo com que ele ganhasse, até que um certo dia tentaram matar o rei para parar esses ataques que ele ordenava. E foi nesse momento, galera, que a Ymir ela pulou na frente e a lança, né, que ia acertar o rei acertou na Ymir, fazendo com que ela morresse morresse por definido. E foi nesse momento que o rei, mostrando que não se importava, ele disse para ela levantar que isso não mataria ela, mas enfim, ela tinha morrido. E sem empatia nenhum, o rei fez com que os filhos, né, que ele tinha comessem a Ymir, né, mastigasse, ela comesse a carne dela. E foi nesse momento que surgiram os outros titãs, né? O titã blindado que foi passado de acordo com tudo, né? Titã de ataque, o titã colossal e por aí vai, beleza? E foi nesse momento, galera, que a gente tem a parte onde o Zack e o Eren se encontram, que aparentemente é um mundo só aonde os herdeiros dos titãs conseguem chegar, né? E foi nesse momento que a Ymir chega lá pela primeira vez e ela começa a fazer os próprios titãs, né? Aqueles titãs, os titãs primordiais, né? Que um dia eu não sei se ela já tinha visto ou sabia que ia acontecer, mas um dia esses titãs fariam com que tudo acontecesse, né? Com tudo acontecesse no anime, beleza? Passando isso, galera, corta pra cena do Eren e do Zack, aonde o Zack ele tenta o mais rápido possível parar o Eren e ele fala pra Ymir ela obedecer a ordem dele e fazer o desejo dele. E é nesse momento que o Eren ele fica totalmente com raiva, porque a Ymir estava caminhando para o local para fazer o que o Zack tinha mandado, né? E foi nesse momento que o Eren, todo desesperado, ele com tanta força que ele tinha, ele acaba perdendo um dos seus dedos, né, da sua mão, e assim conseguindo sair das suas correntes que estavam lá. O Eren correu, ele conseguiu no final do anime, no final do episódio, segurar a Ymir, e foi quando ele disse para ela que era para ela parar de obedecer o que que eles mandavam ela, porque ela era como ele, né? Eles sempre tentaram controlar ele, tentaram dominar. E foi nesse momento aonde a Ymir ela começou a mostrar um pouco de emoção, porque nos episódios anteriores ela não tinha mostrado. Foi a primeira vez que ela mostrou uma emoção e ficou com raiva. E ela, enfim, não quis ajudar o Zack, ela ajudou o Eren. E a cena termina muito insana. A cena termina com o Eren ele transformando naquele titã gigantesco, maior do que todos os outros titãs até então visto no anime. E é nesse momento, galera, que mostra de quebra a nossa amiga que ama o Zack. O Zack não, que ama o Eren, porém ela vê e no parecer dela, ela pensa que eles iriam fazer, né, a marcha para poder apenas salvar o povo que estava sendo atacado, mas
E no final de tudo isso mostrou que não era bem isso. O Eren ele ia caminhar até exterminar todos os povos de todo o planeta, né, do anime, a não ser os que estavam na ilha, que eles estavam querendo atacar os pessoais na ilha. E o Eren ele queria proteger todo, exterminando todos os outros, deixando apenas aqueles. E o anime de quebra, ele finaliza nessa parte, aonde eu vou pedir para você deixar o seu like para uma segunda parte quando lançar o nosso próximo episódio, galera. Então, fiquem com esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like e a gente vai voltar trazendo um próximo episódio para vocês, hein? Valeu, até a próxima e fui!